dia 13 de julho de 2019, sábado. Estamos na 14ª semana do tempo comum. A cor litúrgica é a verde, mas nesse dia 13 de julho nós lembramos de Santo Henrique, que aí quem for lembrar a memória desse santo vai ser a cor branca, e em caso de memória de um título de Nossa Senhora, também ocorre a memória de Nossa Senhora Rosa Mística. Com relação a Nossa Senhora da Rosa Mística, eu deixei na pasta chamada Devocionais, que é aberta ao público, 2 vídeos explicativos sobre a história dessa aparição que aconteceu na região de Monte Chiari, na Itália, na década de 40 do século XX, 1940 e pouquinho. É uma aparição que surgiu para Pierina Gili. Por que eu estou enfatizando a lembrança dessa data para Nossa Senhora da Rosa Mística? Na realidade, é um título de Nossa Senhora pouco conhecido, porque quem é devoto de Nossa Senhora, geralmente também quem é muito ligado à Ordem dos Carmelitas, né, ou com algum carisma da Ordem Carmelitana, nós lembramos o mês de julho como o mês de Nossa Senhora do Carmo, cuja festa em memória vai acontecer dia 16, agora, terça-feira. Tanto é que eu tenho uma devoção muito particular e afetiva com relação a esse título de Nossa Senhora do Carmo. Contudo, eu também tenho uma relação um pouco afetiva com o título de Nossa Senhora da Rosa Mística. E ela não é um título de Nossa Senhora muito comum no Brasil, né? Mas existem alguns pontos que eu gostaria de deixar claro, já antecipando um pouco o que esses 2 vídeos explicativos, né? Um é um documentário em espanhol e outro é uma explicação, um áudio, um vídeo explicativo, né, da TV Aparecida, de poucos minutos, mas muito esclarecedor e confiável também nas suas informações. Primeiro, o título de Nossa Senhora da Rosa Mística está envolvida num foco importante que é sobre a preservação das vocações, principalmente as vocações sacerdotais e de congregações religiosas, envolvendo tanto o núcleo masculino quanto o feminino, mas principalmente vocações sacerdotais, ou seja, dos padres. E existe uma trezena que eu também já cheguei a fazer numa época, né? Tem uns 2 ou 3 anos para trás, logo depois, quando eu voltei logo após que eu voltei para a Igreja Católica, tudo, né? Que eu fiz por uma situação que eu precisava aliviar meu coração com relação, não à Igreja Católica Apostólica Romana, mas de onde eu estava saindo, né? Que era de uma outra seita, que se dizia de identidade católica, mas eu tinha lá minhas dúvidas e precisava acalmar meu coração. E aí eu fiz essa trezena, fiz depois uma novena e fiz o terço dedicado ao terço das lágrimas de Nossa Senhora Rosa Mística. E por que eu estou contando isso? Quem tiver algum problema, ou um problema pessoal mesmo, com relação a algum padre, ou algo está atribulando você no que diz respeito a vocações sacerdotais, eu vou lhe dar essa sugestão, né? E se apegue a esse título de Nossa Senhora, porque ela todo esse trabalho, não é um trabalho, né? Mas toda essa devoção, então vamos colocar nesse sentido, dessa devoção que eu fiz a ela alguns anos atrás, me ajudou a também me manter na caminhada, né? Limpou muita coisa do meu coração, alguns ressentimentos, me firmou na fé. E por alguns anos aí eu esqueci, né, da Nossa Senhora da Rosa Mística, que é um pecado, né? Puxa vida. E de uns dias para cá me veio, né, toda a lembrança, os frutos que eu colhi com essa devoção, momentânea, mas foi importante. Então, caso alguém tenha interesse de conhecer mais a história dessa aparição mariana, como eu disse, tem
dois vídeos aqui do YouTube que estão na pasta devocionais, que eu peço a gentileza de vocês estarem ouvindo. Desculpe. Outra coisa caso também tenha interesse em fazer a trezena, a novena ou o terço, existe na internet muito material aí, né? E com o tempo eu posso estar colocando também na pasta devocionais, até porque o mês de julho inteiro também é dedicado a ela. Outra informação que eu gostaria de deixar claro é que esta aparição de Nossa Senhora da Rosa Mística, ela não foi aprovada ainda efetivamente pelo Vaticano. Ela ainda está sendo estudada, o processo está em aberto. Contudo, a arquidiocese ou diocese local, né, muito provavelmente o bispo, deve ter dado permissão para que essa devoção se espalhasse pelo mundo. Ela é muito similar ao que acontece com Medjugorje. A questão ali não está aprovado, né? Até porque as aparições não terminam, elas tiveram um começo, está tendo um meio, mas não ocorreu um fim, que geralmente as aparições marianas também tem que ter esse detalhe. As aparições de Nossa Senhora, né? Isso é a questão. Então, por que é parecido com Medjugorje? Devido aos frutos gerados por essa devoção e o que aconteceu logo após. No caso da aparição de Nossa Senhora da Rosa Mística, existiram curas, existiram muitas conversões, que nem no meu caso. Eu estou aqui no Brasil já passado, né, quase um pouco menos de um século. Eu pedi uma situação e de fato aconteceu, não da forma como eu quis, mas Deus mostrou, o Senhor Jesus mostrou que realmente o que eu estava perguntando, né, me foi respondido, foi sanado, eu me libertei, né, de um ressentimento na época. E então para mim foi assim muito importante. Eu tenho um carinho muito grande por esse título em especial. Mas eu digo isso porque de repente pode ter casos que envolvem situações com seminaristas que estão desistindo da vocação, religiosas e religiosos que também querem abandonar essa vida, entrar em crise. Então, se você tem algum parente, algum conhecido, se envolveu no embate com algum padre, bispo, etc., peça para Nossa Senhora da Rosa Mística. Ela é um ícone muito bonito e ela é representada com um manto branco com 3 cores de rosa no peito. Uma rosa branca, uma rosa encarnada e uma rosa dourada, né? E cada cor de rosa tem, essas 3 rosas têm uma simbologia também durante as aparições. Então o que eu quero dizer é o seguinte, apesar de não ser aprovado efetivamente pelo Vaticano, o processo está em aberto, não foi recusado, que também é uma coisa positiva. Enquanto estiver em curso no Vaticano, então, né, e tiver também uma certa aprovação do bispo local, devido à devoção local, é possível a gente estar fazendo as devoções. E o outro ponto importante, novamente ressalto, ela tem esse foco mais nas vocações sacerdotais, principalmente, né, na preservação, fazer penitência, jejum, né, orações, que são pedidos que sempre são comuns nas aparições marianas, e tenha um pouco de fé, né, como eu tive. Precisar recorrer a ela, recorra. Eu tenho um carinho enorme por Nossa Senhora do Carmo, tive lá minhas graças também, mas a da Nossa Senhora da Rosa Mística existe uma peculiaridade que realmente me chamou a atenção e que realmente aconteceu. Eu não posso negar que fiz a devoção e não aconteceu nada. Não, aconteceu. Gerou frutos. Tá? Então é uma aparição que gera muitos frutos. Então dependendo, mas assim, você pode também estar pedindo outras coisas, né? Pode estar pedindo alguma coisa relacionada à cura de um parente relativo a câncer, pode também. Eu achei assim que tanto a trezena quanto o terço, né? Ele tem um foco muito poderoso. Não sei explicar exatamente por quê. São coisas que cada um tem que passar, né? Mas passe para você ver. Vale muito a pena. Em outro momento, talvez eu esteja falando sobre ela a respeito do terço ou da trezena, alguma coisa assim.
Mas lembrando que semana que vem é Nossa Senhora do Carmo, então provavelmente eu vou estar falando especificamente dela, né? Dela, de São Simão Stock, do Santo Escapulário, que tem outras promessas, mas não deixam de ser importantes, tá? Mas eu queria deixar isso claro, né? Que nesse dia 13 tenha curiosidade de saber mais desse título de Nossa Senhora. Lembrando também que hoje, nesse dia 13, lembramos de Santa Teresa de Jesus dos Andes. Muito bem, agora vamos para a leitura da palavra. A primeira leitura de hoje está no livro do Gênesis, capítulo 49, versículos 29 a 32, e depois vai para o capítulo 50, versículos 15 a 26a. Naqueles dias, Jacó transmitiu as suas ordens a seus filhos, dizendo: Eu vou juntar-me ao meu povo, sepultai-me com meus pais na gruta de Macpela, que está no campo de Efron, o Hitita, defronte de Mambré, no país de Canaã. É a gruta que Abraão comprou a Efron, o Hitita, junto com o campo, como propriedade funerária. Lá foram sepultados Abrão e Sara, sua mulher, e ali se sepultaram também Isaque e sua mulher Rebeca, e foi lá que sepultei minha esposa Lia. Quando Jacó acabou de dar suas instruções aos filhos, recolheu os pés sobre a cama e morreu, e foi reunido aos seus. Ao verem que seu pai tinha morrido, os irmãos de José disseram entre si: Não aconteça que José se lembre da injúria que padeceu e nos faça pagar todo o mal que lhe fizemos. E mandaram dizer-lhe: Teu pai, antes de morrer, ordenou-nos que te disséssemos estas palavras: Peço-te que esqueças o crime de teus irmãos e o pecado e a maldade que usaram contra ti. Nós pedimos, pois, que perdoes o crime dos servos do Deus de teu pai. Ouvindo isso, José pôs-se a chorar. Vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: Somos teus servos agora. Ele respondeu: Não tenhais medo. Sou eu, porventura, o próprio Deus? Vós pensastes fazer mal contra mim. Deus, porém, converteu-o em um bem, para dar vida a um povo numeroso, como vedes presentemente. Não temais, eu vos sustentarei e a vossos filhos. E assim os consolou, falando-lhes com doçura e mansidão. E José ficou morando no Egito com toda a família de seu pai, e viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração, e os filhos de Maquir, filho de Manassés, que José também recebeu sobre seus joelhos. José disse a seus irmãos: Eu vou morrer. Deus os visitará e vos fará subir deste país para a terra que ele jurou dar a Abrão, Isaque e Jacó. E depois de tê-los feito jurar e de ter dito isto, quando Deus vos visitar, levai daqui os meus ossos convosco. José morreu completando 110 anos de vida. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 104, com o refrão: Humildes, procurai o Senhor Deus e o vosso coração reviverá. Humildes, procurai o Senhor Deus e o vosso coração reviverá. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai e entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Humildes, procurai o Senhor Deus e o vosso coração reviverá. Gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Humildes, procurai o Senhor Deus e o vosso coração reviverá. Descendentes de Abrão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Humildes, procurai o Senhor Deus e o vosso coração reviverá. Humildes, procurai o Senhor Deus e o vosso coração reviverá. A aclamação. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes sereis vós se fordes ultrajados por causa de Jesus, pois repousa sobre vós o Espírito do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje está em Mateus 10, versículos 24 a 33. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa lhe chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares.
Assim não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que estás no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Palavra da salvação.